Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a palavra. Hoje estaremos com mais uma curiosidade que nós vamos estar encontrando no livro de Gênesis. Deus ordenou a Eva que não comesse do fruto? Deus ordenou diretamente a Eva? Onde explica isso na Bíblia? Na verdade, não tem na Bíblia, porque a ordem foi dada a Adão e não a Eva. Então Deus deu a ordenança para Adão, depois criou Eva. Nós vamos estar analisando. Deus não chegou e fez uma reunião com Eva e repassou as ordens. Então a responsabilidade era para Adão estar passando para Eva. Então nós vamos estar entendendo dentro desse contexto, Gênesis capítulo 2, nós vamos estar analisando. Vamos analisar, do texto de Gênesis, que a ordem foi dada a Adão e ele tinha a responsabilidade de repassar essa ordem para Eva. Essa ordenança de Deus. Mesmo antes da queda, tinha-se uma regra a cumprir, que era a obediência. Obedecer o que Deus tinha estipulado. Mesmo antes da queda, nós tínhamos uma regra básica que Adão e Eva quebraram. Essa regra era a obediência a Deus, a dependência de Deus. Então, em Gênesis capítulo 2, do verso 7 ao 9, que nós vamos estar analisando aí no texto, que eu coloquei na projeção, e do versículo 15 ao 17. Então, o Senhor Deus formou o homem, primeiramente, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Normalmente nós temos o hábito de falar jardim do Éden, ou chamar o nome de jardim de Éden. Na verdade, Éden era a região, e o jardim que Deus plantou seria para nós hoje em dia como se fosse uma casa, um local que Deus preparou para colocar o homem. Então esse jardim foi plantado na região do Éden, seguindo para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, a princípio, Deus formou o homem do pó da terra, criou um jardim, plantou um jardim no Éden, formou o homem, colocou ele lá no jardim que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Isso no jardim que Deus plantara. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas das vezes, uma passagem rápida por Gênesis, nós acabamos pensando que era somente uma árvore, mas na verdade tinha destaque ali no jardim, especificamente no meio do jardim, tinha duas árvores principais, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Não que essas árvores tinham propriedades místicas que iam dar conhecimento ou vida, mas era uma simbologia, realmente traria vida, realmente trouxe o conhecimento, abriu seus olhos quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ali era um gatilho para que Deus, o poder vem todo de Deus. Então, comendo da árvore da vida, obedecendo e não comendo do conhecimento do bem e do mal, porque da árvore da vida eles podiam comer, dava vida eterna, dava saúde para Adão e Eva, como nós vamos ver depois em Apocalipse, dando um relato rapidamente, quando fala da Nova Jerusalém, que a árvore da vida ali, ela vai aparecer novamente, na Nova Jerusalém, e essa árvore da vida é a que traz saúde para as nações. Então, da árvore da vida eles comiam, só não podiam comer do conhecimento do bem e do mal. Mas não era a árvore em si que seria o problema, vamos dizer assim. O detalhe era a obediência, estava em obedecer a Deus ou não. Quando eles escolheram não obedecer e comeram do fruto que Deus proibira, eles escolheram caminhar por si próprios, sem depender de Deus. Muitas das vezes hoje em dia nós
às vezes queremos escolher e caminhar por nossas próprias forças, mas temos que ter e estar na dependência de Deus. Então, no jardim, no meio do jardim, tinha essas duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo, né? Então, para cuidar dele e cultivá-lo. Deus preparou tudo certinho e colocou o homem para cuidar e cultivar. Quando nós vemos aí no nosso português a palavra cuidar e cultivar, cuidar aí dá um sentido de, poderia ser segurança, ou vamos pegar algumas profissões hoje. O segurança, ele vai cuidar também. Um gerente, ele também cuida de um local de trabalho, de uma loja ou qualquer que seja. O gerente é o responsável. Um administrador, ele vem cuidar também. Mas aqui, quando nós vemos falar de cuidar e cultivá-lo, Adão seria mais como que um administrador de Deus ali, que Deus colocou na terra para cuidar e cultivar. E quando fala do cultivo, significa dedicar-se a alguma coisa, ou empenhar-se em manter, né? No português nós vamos estar analisando isso. Então o administrador, que vai estar cuidando ali, no caso Adão, ele tinha que dedicar-se, né? Empenhar-se em manter aquilo que Deus criara, em manter o jardim. Então ele foi o responsável na terra, né? Abaixo de Deus, na terra, Adão que tinha a responsabilidade de cuidar de toda a criação de Deus, né? Como diz a Bíblia, nós somos a coroa da criação de Deus. Seguindo, e o Senhor Deus ordenou ao homem. Então Deus, ele não pediu, ele deu uma ordem expressa, né? Para que o homem não fizesse algo específico. Então Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, inclusive a da vida, como eu falei. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa ordem foi dada para quem? Como nós vemos nesse texto do capítulo 2, nesses versículos que estão descritos ali, Deus ordenou ao homem. Eva não tinha sido criada ainda nesse momento. E Deus não repassou a ordem depois, então nós vamos estar analisando. Então ele ordenou ao homem, deu todas as diretrizes de como seria ali no jardim, o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Deus, ele orientou. Seguindo, nós vamos estar vendo mais uma parte dentro desse contexto. Deus só vai criar Eva depois que Adão já está estabelecido no jardim. E após ele ter dado nome a todo o ser vivo. Então o fato dele dar nome, Deus trazer os seres viventes, né, que ele criou, os animais, as aves, para que Adão desse o nome, tudo aquilo que ele deu nome, ficou com o nome que Adão deu. E o ato de dar o nome significa algo de um certo poder que Deus investiu em Adão, como um administrador ali na terra. Inclusive, ele dá o nome à sua mulher de Eva. Então, não foi Deus, né? E não Deus. Então, não foi Deus que deu o nome de Eva. Adão que deu a Eva o nome. Não quer dizer que ele teria direito sobre Eva, mas Eva, como auxiliador, nós vamos estar vendo, né? Como igual a ele, mas sob a hierarquia, a administração da terra estava sobre Adão. Deus, tudo que ele fosse cobrar de responsabilidade ia cobrar de Adão. Nós vamos estar vendo lá mais à frente, dentro desse texto. E Eva, ela era uma administradora junto com Adão. Então, ela auxiliava ele. Vamos ver dentro do texto de Gênesis 2, versículo 18 e 19, verso do 22 e 23 e o capítulo 3 e verso 20. Eu descrevi aí esses textos relatados aí. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, como eu falei, ela não era submissa em si a Adão, ela o auxiliava. O primeiro administrador e responsável, Adão, e Eva iria estar auxiliando e correspondendo. O corresponder aí que seria
um ser igual a Adão, porque os animais, as aves, cada um segundo a sua espécie que Deus criou. Mas para Adão não havia alguém que correspondia a ele, que seria igual. Mas aí Deus colocou a Eva, né? Nós vamos estar analisando o texto, e viu que seria bom que não estivesse só, tivesse alguém para que o auxiliasse e o correspondesse, que fosse igual, né, da mesma espécie de Adão, um ser humano também. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe. Ele trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. Então, o homem que deu o nome. Então, seguindo aí, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Aí um pouco do poder, né, do poderio, vamos dizer assim, na terra, que Deus investiu no homem. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe também, né? A trouxe a ele. Que ele já estava na terra, fez a mulher da sua costela, né? Tirou, não foi do barro, foi uma forma diferente que Deus fez a mulher e trouxe a Adão. E disse então a Adão, né? O homem, esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, ele deu primeiramente o nome de mulher, né? Tem um homem, aí deu o nome de mulher. Depois, mais à frente, já vou ler o restante do contexto, que é no capítulo 3, verso 20, diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Toda a humanidade. Esse nome que foi dado a Eva, o nome de Eva, foi após a queda. Até antes da queda e desse versículo 20 do capítulo 3, nós não vemos o nome Adão chamando a mulher de Eva, somente de mulher. E no original, aí nós estamos no português, mas no original, no hebraico, o homem, né? O homem, a palavra é ish, e mulher, ishá. Então seria o equivalente a vamos pegar como nome de Adão. E seria assim, Adão, e não estaria certo no português, né? Mas só para vocês entenderem, seria Adão e Adana, certo? Então, Ish significa o homem, é o masculino, e Ishá é o feminino de Ish. Então, por isso que aí no português nós colocamos que nós vemos, né, na tradução, ela ser chamada mulher. Então, no original, no grego, homem significa, né, no original, Ish, e Ishá, mulher. Aí, seguindo nos textos, vamos estar analisando mais uma parte. A serpente usa da falha na comunicação entre Adão e Eva e aproveita do momento em que Eva está sozinha para lançar uma pergunta negativa e trazer a dúvida. Então, nós vamos estar analisando nesse contexto, como eu falei, que Adão, ele foi criado do pó da terra, Deus trouxe ele no jardim, o qual Deus plantou um jardim no Éden, aí criou a mulher, e Adão tinha a responsabilidade de repassar as ordenanças que Deus passou para ele, conforme nós vemos nos versículos anteriores. E pelo fato dela não receber diretamente de Deus, foi Adão que passou de uma forma, de repente, um pouco falha, ou não sei, a Bíblia não nos conta como foi passado, mas nos dá a base para isso, que não tem nenhum texto falando que Deus chegou e chamou Eva novamente e repassou todas as ordenanças. Deus poderia fazer assim? Poderia, sem problema nenhum, mas ele deixou sob a responsabilidade do responsável ali na terra, do administrador, que ali seria Adão. Aí no Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 5, nós vamos ver esse relato que a serpente, ela se aproveita, né? Na verdade, Satanás, né, através da serpente, ele se aproveita para usar desta falha na comunicação. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, a astúcia aí, a Bíblia refere na questão de mais astuto. Então, a parte da astúcia no dicionário, o que nós vamos estar analisando?
Astuto é que sabe agir de maneira a trazer vantagens para si. Isso daí é o significado no português, né? Se nós formos ver no dicionário. Astuto é que sabe agir de maneira a trazer vantagens para si. Hábil para fazer maldades. Então nós vamos estar vendo no português sobre isso. E a Bíblia frisa isso. Mais astuto de todos os animais selvagens. E aí Satanás se usa do animal mais astuto. E ela, a serpente, né, usada por Satanás, perguntou à mulher. Aí nós vemos um fato curioso. Se nós formos analisar e estar pensando dentro do contexto, Deus que vinha todos os dias falar com Adão e Eva, visitá-los, eles tinham uma comunicação com Deus. Quando era só Adão e não tinha Eva ainda, a Eva não fora criada, Adão não ficava conversando com os animais, porque os animais, conforme diz a Bíblia, não tinha ninguém que o correspondia. Não tinha animal que ia falar, conversar com Adão. O único que conversava com Adão era Deus, quando vinha na terra, passear na terra e conversava com Adão. Logo em seguida ele criou a mulher, né, da sua costela. Deus criou da costela de Adão a Eva, e aí tinha uma comunicação entre Deus, Adão e Eva, entre Deus e o ser humano, mas não tinha comunicação, palavras ou conversas com os animais. E é um fato curioso porque a serpente chega e pergunta a Eva, e Eva não observou isso, uma estranheza nisso, algo que ela estava desatenta. Uma serpente ou qualquer outro animal que fosse, mas a Bíblia nos relata que é a mais astuta serpente, e ela foi usada. E ela perguntou a Eva. Agora, uma serpente do nada começa a falar, usada por Satanás, então é no mínimo estranho, porque a comunicação era direto Deus, Adão e Eva. Não tinha mais uma outra pessoa além dos três. Deus, quando eu digo aí, a Trindade, né? Nós não vamos entrar muito a fundo nisso, um outro vídeo eu vou estar falando, mas quando falo Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E na criação eles estavam juntos, e durante toda a história humana nós vemos a atuação a atuação de um, só um parêntese rápido, Velho Testamento, a atuação do Pai, cooperando com o Pai, o Espírito Santo e Jesus, o Filho. No ministério de Cristo, a atuação de Cristo cooperando com Cristo, o Pai e o Espírito. Nós vemos no seu batismo descendo a pomba, representando o Espírito Santo e Deus falando do alto, esse meu Filho amado, qual tenho prazer. E agora, na época da graça, é a atuação do Espírito Santo com a cooperação do Pai e do Filho. Mas seguindo aqui, então, a serpente perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Aí ela usa o mesmo sentido da pergunta, só coloca na negativa, que Deus falou, de toda árvore do jardim poderá comer, menos da do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente coloca, não comam, então Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, então coloca na negativa. E respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Aí tudo bem, podemos comer. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então nós vemos aqui a confusão já na resposta de Eva. Nós vamos ver mais à frente que esse contexto aqui, Adão não estava presente, por algum motivo ele não estava presente, e Adão e Eva eram para estar sempre juntos, guardando ali, cultivando a terra, administrando, mas por algum motivo que a Bíblia não nos relata, a serpente procurou um momento que ela estava sozinha, lançou essa pergunta na negativa, ela respondeu que poderiam comer, como nós lemos ali, de todos os frutos, comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então vamos ver essa primeira parte, meio do jardim. Aí já tem uma confusão, porque no meio do jardim tinham duas árvores, ela não foi específica de qual árvore, a da vida ou a do conhecimento. A da vida poderia comer, o do conhecimento não. Esse relato que às vezes passa um pouco batido, às vezes nós lemos, e o que foca mais é a árvore do conhecimento,
pelo fato da queda, mas tinha a árvore da vida. Eram duas árvores principais que tinham destaque no meio do jardim. E aumentou, né? Colocou um acréscimo: nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Tocar poderia observar, menos comer. Seguindo, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Outra frase de Deus que a serpente coloca na negativa. No relato, no começo de Gênesis, que nós vamos estar analisando entre o versículo 1 e 2, depois da criação, quando Deus diz que se comer da árvore, certamente morrerás. Algumas traduções diz, morrendo, morrerás. Coloca uma dupla negativa, no caso, morrendo, morrerás. A dupla afirmativa, digo, que para deixar um peso maior. No nosso português coloca certamente morrerá. E a serpente, ela vê essa questão dessa frase e coloca: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí daqui para frente entra uma outra questão, que a árvore era vistosa, era boa para se comer e desejável aos olhos. Num outro vídeo também a gente pode estar comentando sobre isso. Mas a mulher foi seduzida por isso e houve a dúvida, teve uma certa confusão e a serpente, né, usada por Satanás, atingiu o seu objetivo, que era confundir Eva. Como ela não tinha recebido a ordenança diretamente de Deus, possivelmente houve uma falha na comunicação no momento em que Adão passou para Eva todas as ordenanças que Deus tinha passado para ele. Ele, como administrador, ele era o responsável. Então nós vamos estar seguindo aí para a conclusão. Dentro desse texto nós vimos que a ordem foi passada para Adão, depois Adão repassaria a ordenança para Eva, e um terceiro aí que entrou na história, Satanás, utilizando-se da serpente, trouxe a confusão para que houvesse, no caso, a queda, para que Eva fosse seduzida pela vistosidade, né, pela beleza da fruta, e Adão não estava presente, né, nós vamos estar analisando. A serpente, ela observou bem o momento certo para estar lançando a dúvida no coração de Eva. Então, a conclusão: Deus criou o homem do pó da terra após ele ter criado todos os seres viventes. Fez um jardim especial na região chamada Éden e colocou o homem lá, como um administrador que passou diretamente ao homem todas as regras necessárias. Vendo Deus que este estava só, criou a mulher a partir da costela do homem, para que esta estivesse junto dele, nem acima nem abaixo, mas no mesmo nível dele, o auxiliando na administração do jardim e de toda a terra. Então aí é só um nível hierárquico, que como administrador principal o homem, e Eva como auxiliadora, uma administradora secundária, vamos dizer assim, juntamente com o homem. Mas em termos de posição era a mesma, em termos no caso de espécie, de ser humano, era o mesmo, não estava nem acima nem abaixo. Por isso que nós podemos fazer uma analogia: Deus tirou a partir, criou a mulher a partir da costela do homem, não tirou da cabeça para que ela fosse mais que o homem, não tirou do pé para que o homem pisasse nela, mas tirou do seu lado da costela para que fosse igual. Tá? Continuando aqui, quando Eva foi criada, Adão, como administrador, tinha que orientá-la em tudo o que Deus lhe falou, inclusive da ordem de não comer do fruto proibido. Certamente houve uma falha nessa comunicação entre Adão e Eva, e a serpente utilizou-se dessa falha para lançar a dúvida a Eva. E como ela não ouvira a ordem diretamente de Deus e sim de Adão, criou-se a dúvida e o acréscimo, como nós vimos, que não tinha na ordem original. Então criou-se a dúvida e depois o acréscimo, que não poderia nem tocar. Deus não falou que não poderia tocar, como nós vemos.
Seguindo, outro ponto é que Eva, por algum motivo, no momento da tentação, não estava junto a Adão. Isso a Bíblia não nos relata, o motivo. A serpente aproveitou do momento em que Adão não estivesse próximo para que ele não interferisse e o plano da serpente usada por Satanás desse certo. Após a queda, quando Deus andava pelo jardim, é um fato interessante isso daqui também. Após a queda, quando Deus andava pelo jardim, ele chama por Adão e não por Eva. Então, se foi Eva que comeu primeiramente do fruto, poderia chamar por Eva? Não, o responsável era Adão. Então ele chama por Adão e não por Eva. Ele chama pelo administrador responsável que o próprio Deus tinha colocado no jardim. Por esse motivo que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através do homem. Ele era o responsável principal que Deus colocou para cuidar e cultivar da terra e de seus habitantes. Inclusive estava sobre ele a responsabilidade de cuidar de Eva. Com a queda, o homem perde o direito legal da terra, voltando esse direito para seu responsável anterior, o ex-anjo de luz, Lúcifer. Então, Lúcifer é uma palavra, um nome em latim que significa luz da manhã ou da aurora, anjo de luz, podemos dizer dessa forma também. Então, como assim direito legal? Juridicamente, se nós formos analisar, e pela parte da escatologia, nós temos a escatologia do fim dos tempos e temos a escatologia, ela abrange também antes da criação. Num vídeo agora não é o momento exato para falarmos de escatologia, falaremos um outro vídeo, mas nós vemos que quando era anjo de luz, estava em perfeição antes da queda, Lúcifer tinha uma posição privilegiada, ele era perfeito em sabedoria, em beleza. Então a terra, nós vemos que o direito legal a princípio, antes da queda, era de Lúcifer. Não vamos entrar muito em detalhes para não estender muito o vídeo, mas quando houve a queda de Lúcifer, ele perdeu esse direito, Deus veio e criou o homem. Aí na criação do homem, Deus deu esse direito de administrador ali na terra, deu esse direito de administrador para Adão. Então, quando Adão, através da falha de Eva e essa comunicação falha que eu falei, o ser humano caiu, o direito legal voltou ao seu dono anterior. Então nós vamos ver aí, por esse motivo que Satanás declarou para Jesus na tentação no deserto, conforme o relato de Lucas 4,6, na Almeida Revista Corrigida, na versão diz assim: dar-te-ei, isso na tentação lá no deserto, dar-te-ei a ti, Satanás dizendo a Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Então foi entregue, a mim me foi entregue. Deus não foi assim de vontade que quis entregar, mas legalmente voltou para ele. Mas seguindo aí, Jesus, o segundo Adão, dessa vez o Adão que não teve falha, dessa vez vence a tentação, se sacrifica na cruz do Calvário e nos resgata da morte para a vida eterna. Toma de Satanás as chaves da morte e do inferno e toma para si o direito legal sobre tudo. E ele diz, Jesus diz em Mateus 28, versículo 18, a parte B, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então nós vemos que a falha na comunicação, a falta de uma objetividade de Adão passar para Eva, as ordenanças de Deus, houve essa confusão. Satanás, através da serpente, ele se aproveita do momento de fraqueza de Eva e através disso tem o desenrolar que nós sabemos, no contexto todo, que o homem foi falho e entrou o pecado no mundo. Num próximo vídeo estaremos falando mais assuntos sobre curiosidades, temas básicos aí da Bíblia, muitas das vezes que nós lemos e passamos de uma forma rápida e não atentamos aos detalhes.
estaremos fazendo também, estarei falando sobre teologia sistemática daqui mais alguns dias, uma playlist específica sobre teologia sistemática, e nós vamos pegar algum tema, alguma matéria específica, um exemplo de bibliologia ou cristologia, nós vamos pegar e discorrer dentro desse tema, né, dessa temática, um exemplo, como eu falei, cristologia, falando sobre o assunto completo, dividido em vários vídeos. Nós temos biografia dos personagens, né, que já tem aí o vídeo sobre Paulo, futuramente estarei falando sobre a biografia do personagem João, que é muito interessante também, e dentro dos assuntos diversos, essas curiosidades. Vocês estão gostando dos vídeos? Compartilhem, se inscrevam, dê um like, para que nós possamos estar cada vez mais empenhados aqui em trazer a palavra de Deus de uma forma clara e simples, para estar orientando aos irmãos, né, aqueles que gostam do tema da teologia, aqueles que gostam de estar lendo a palavra de Deus e aprendendo cada vez mais. Agradeço vocês e até ao nosso próximo vídeo.